Você já imaginou como seria o mundo se de repente ninguém mais precisasse dormir, sem cochilo, sem descanso, sem aquela sensação de acordar de manhã, simplesmente nunca mais dormir? À primeira vista, pode parecer incrível, mais tempo para trabalhar, estudar, criar, aproveitar a vida, mas será que isso realmente seria uma vantagem? Hoje, você vai descobrir o que aconteceria se o mundo parasse de dormir. O sono é uma das funções mais essenciais do corpo humano. Enquanto dormimos, nosso cérebro reorganiza memórias, processa informações e elimina toxinas. Nosso corpo repara tecidos, regula hormônios e restaura a energia. Sem sono, nada disso acontece. Dormir não é perda de tempo. É literalmente o que mantém a nossa mente e nosso corpo funcionando. Agora imagine um cenário em que de repente, o sono simplesmente deixa de existir. Todos os seres humanos acordam um dia e percebem que não conseguem mais dormir. Nas primeiras 24 horas, tudo parece normal. As pessoas até acham interessante. A produtividade dispara. Fábricas e empresas começam a funcionar 24 horas por dia. Sem a necessidade de turnos, o mundo parece estar em pleno funcionamento. Mas essa é apenas a ilusão do primeiro dia. Depois de 48 horas sem dormir, o corpo começa a entrar em colapso. Os níveis de atenção caem, a memória falha e o raciocínio se torna lento. As pessoas começam a cometer erros simples, acidentes aumentam e o humor muda drasticamente. A irritabilidade toma conta e o mundo começa a ficar mais agressivo. Sem descanso, o cérebro não consegue mais processar emoções de forma equilibrada. Discussões se transformam em brigas e brigas em violência. Após 72 horas, o cenário é alarmante. O corpo humano começa a perder o controle da temperatura e o sistema imunológico enfraquece. Sem sono, o corpo se torna vulnerável a qualquer vírus ou infecção. As pessoas passam a ter alucinações, vendo e ouvindo coisas que não existem. A mente tenta, de alguma forma, simular o estado de sonho, menos mesmo acordada. O resultado é um caos mental coletivo. Agora imagine isso acontecendo com bilhões de pessoas ao mesmo tempo. Governos entram em colapso, economias quebram, hospitais lotam. Sem sono, nenhum profissional consegue manter o foco por muito tempo. Pilotos, médicos, engenheiros, policiais, todos começam a cometer erros fatais. A sociedade, que parecia tão organizada, começa a ruir. A linha entre realidade e delírio se apaga. Mas vamos além. E se o corpo se adaptasse biologicamente a essa nova condição? Se o sono deixasse de ser necessário, o que isso significaria? Nesse caso, os seres humanos precisariam de uma revolução evolutiva completa. O cérebro teria que encontrar outra forma de eliminar toxinas e reorganizar informações. As células precisariam de um novo método para se regenerar. Seria como transformar a humanidade em uma nova espécie. Com 24 horas de consciência contínua, o tempo ganharia outro significado. O dia deixaria de ter ritmo. Sem a pausa do sono, o conceito de manhã e noite perderia sentido. As pessoas trabalhariam o quanto quisessem, mas também se cansariam emocionalmente muito mais rápido. A rotina deixaria de existir, e com isso, a noção de descanso e de pausa desapareceria completamente. A economia global passaria por uma transformação absurda. Empresas funcionariam o tempo todo, mas a exaustão mental coletiva reduziria a criatividade e a qualidade do trabalho. Com mais tempo acordado, haveria mais consumo massiproducal e, consequentemente, massipaloacal. O planeta não teria um segundo de respiro. As cidades nunca mais ficariam silenciosas. A noite deixaria de ser um momento de paz e se tornaria apenas uma continuação do caos. E como seria a vida pessoal? Sem sono, as relações humanas mudariam profundamente. Momentos de descanso, de aconchego, de dividir a cama com alguém menos simplesmente desapareceriam. A insônia eterna transformaria o amor e a convivência em algo mais frio e distante. Sem sonho, não existiriam mais os mundos imaginários que inspiram a arte, a música e a literatura. A criatividade cairia drasticamente. O sonho é uma das principais fontes de inspiração da humanidade, e sem ele, perderíamos uma parte essencial de quem somos. Mas e a saúde mental? Estudos mostram que ficar sem dormir por apenas alguns dias já causa sintomas semelhantes aos de doenças mentais graves. Imagine uma sociedade inteira nessa condição. A depressão, a ansiedade e a psicose se tornariam comuns. Sem sono, o cérebro não teria tempo para se limpar emocionalmente. A humanidade mergulharia em um colapso psicológico sem precedentes. Mesmo que o corpo se adaptasse biologicamente, a mente talvez nunca conseguisse acompanhar. Porque o sono não é apenas uma função física, menos ele é também um refúgio emocional. É no sono que processamos dores, lembranças
e sentimentos. É onde o inconsciente conversa com a consciência. Sem ele, a humanidade perderia a capacidade de se curar por dentro. E quanto ao planeta, a Terra é regida por ciclos: dia e noite, luz e escuridão. Todos os seres vivos, de plantas a animais, seguem esses ritmos naturais. Sem o descanso noturno, a natureza também seria afetada. Animais noturnos perderiam o equilíbrio, as plantas alterariam seus ciclos, e os ecossistemas entrariam em desequilíbrio. A noite, que sempre foi símbolo de repouso, se tornaria uma era de confusão biológica. Agora pense, a falta de sono traria mais tempo, mas nos tornaria incapazes de aproveitar esse tempo. Com a mente sempre desperta, a sensação de eternidade se transformaria em tortura. O ser humano não foi feito para funcionar ininterruptamente. Nossa limitação é o que nos mantém sãos. Dormir é de certa forma um lembrete de que precisamos parar, respirar e recomeçar. E se o mundo realmente parasse de dormir, talvez essa fosse a ruína da nossa humanidade. Porque sem o sono, não perderíamos apenas o descanso, perderíamos os sonhos. E sem sonhos, o que sobraria de nós? Talvez o verdadeiro sentido de dormir seja justamente esse: nos lembrar de que até os maiores precisam fechar os olhos para continuar existindo. Então, da próxima vez que você deitar e sentir o corpo pesado de sono, lembre-se de que esse simples ato é o que mantém o mundo equilibrado. Dormir não é um desperdício de tempo, é o que nos torna humanos.